Olá pessoal, tudo bem? Eu vim trazer o review desses dois in-ears aqui cabeados, ambos na faixa de 80 a 100 dólares, dependendo da promoção que você pegue. E vamos lá. Dando início aqui vai ser o Jazz Ear Defiant. Ele estava na casa dos 100 dólares quando eu peguei ele. Sua qualidade de construção dá pra ver aqui, ó, o próprio cabo. Ele é muito, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma borracha mais mole, né? Uma resina um pouco mais mole. Muito gostoso de sentir mesmo. O cabo é modular, como veio aqui, ó, na case dele, que inclusive também vem a case, né? Cabo modular, tem um 4x4 e dá pra usar um P2 também. Vem com essas ponteirinhas, dois estilos de ponteira de silicone e uma de espuma, né? E naquele padrão de 0,78 milímetros de entrada de cabo. A sonoridade dele, pelo que eu usei aqui, o pouco tempo que eu usei, né? Deu pra perceber que, vamos lá, a questão dos graves, ele tem um pulo sutil, não acho forte, é bem do meu gosto mesmo nos subs, né? Quando chega para os médio graves, ele fica bem neutro. Isso daí é o que eu gosto muito, que tinha também alguns fones da True Fear, né? Zero Red, Zero Blue. E é muito interessante, de fato, não atrapalha no resto do espectro. É bem gostoso de se ouvir nessa parte dos graves em si, né? A parte dos médios dele é um pouco mais acentuada, mas não tanto quanto costuma ser. Pega uma pegada bem confortável de se usar, né? Seus médios. E os vocais não ficam, como é que eu posso dizer, muito espectadores, né? De fato, é um vocal que não te atrapalha. Ele continua sendo confortável de ouvir, em volumes altos também. Os agudos dele eu achei bem equilibrados. Até a faixa dos fones que eu usei até hoje, ele é bem equilibrado. Você sobe o volume e não vê ele dando aquela furada de fato. Mas é um fone um pouco energético. Ele não. Ele fica meio que em V, né? No gráfico. E aqui, no caso do Exa, não, do Pure, parece muito o Exa que eu tenho aqui também. A mudança que a gente teve em comparação ao Exa foi a seguinte: apenas o cabo e a calibração do som dele mesmo, o tuning, né? Veio a mesma case que a True Fear sempre manda, o kit de ponteiras, 2 de silicone e essa daqui. Gostei muito dessa faceplate, apesar de que não parece muito ergonômica. Pelo menos pra mim funcionou muito bem. O seu cabo mudou para esse modelo de prata, né? Muito bonito, não enrola, bem confortável de se usar também. E a construção eu achei muito confortável, com essa ponteira principalmente. Eu tenho o Zero Blue aqui e não achei muito confortável. Acredito que por causa do bore aqui, que é um pouco mais grosso, né? E a questão da sonoridade, né? Bem, a parte dos graves dele, em todo o espectro eu senti um impacto maior do que seria no Defiant. Assim, ele é bem quente mesmo. O resto do espectro eu acho ele bem linear em comparação aos graves. Os graves têm aquela massazinha um pouco acima, né? Tem aquele pulinho nos subs, como a True Fear sempre gosta de colocar nesses modelos, né? E dá uma decaída. Nessa parte dos médios, ele é uma queda em comparação com os médio graves, né? Mas se mantém bem neutro, né?
como se fosse puxar para um fone em V. Só que não é o caso dele. Quando vai para os médio agudos, ele dá um pequeno salto, mas não consegue, como é que posso dizer, sobressair em comparação aos graves. Achei muito interessante essa proposta dele, porque lembra um pouco do AFU Explorer, por exemplo, que é um fone muito confortável de se ouvir. Dá para você colocar um volume muito alto e não ter problemas, né? Eu tenho muita sensibilidade, principalmente com parte dos agudos, quando um fone acaba tendo aquele pico, né? E eu me canso muito rápido. Aí todos os fones eu gosto de escutar com um volume um pouco mais abaixo do que a maioria das pessoas escutam. Nesse caso aqui dá para aumentar bastante. E o que iria te cansar nesse caso aqui seriam os graves mesmo. É bem interessante, dá para você dormir com um fone desse. O pouco tempo que eu usei ele aqui, que são as primeiras impressões, eu não senti que ele seria um fone que iria me cansar. Acredito que dá para usar de forma muito agradável, né? Enfim, essas foram as impressões desses dois modelinhos aqui. Obrigado.